Marvadão Tour apresenta Sorocoisas, Coisas de Sorocaba. Episódio de hoje, Sorocaba vista do alto do edifício ícone. Olha, eu tô aqui de boca aberta. Eu tô aqui diante do edifício ícone, que é o edifício mais alto de Sorocaba. De Sorocaba não, do Brasil, do interior do Brasil. E eu sempre tive desejo de filmar lá de cima, produzir um vídeo lá de cima, mostrar Sorocaba do alto desse prédio, desse edifício, para fazer, na verdade, uma divulgação de Sorocaba, mostrar toda a ocupação urbana de Sorocaba, desde o morro de Ipanema, desde o morro da Serra de São Francisco até o morro de Ipanema, mostrando realmente como é Sorocaba, toda a ocupação urbana. Eu sempre desejei fazer em cima de um prédio de Sorocaba alto, dar uma palestra, uma aula, um tour lá de cima, mostrando Sorocaba, comentando fatos históricos, rua por rua, avenida por avenida. Olha lá o Paço, olha lá Votorantim. Sempre explicando isso para turistas ou pessoas que se interessem em conhecer um pouco mais da história de Sorocaba. Eu estou aqui com meu amigo Rodrigo. Nós vamos agora subir no edifício ícone e produzir várias imagens da cidade lá de cima para matar um desejo meu e também do Rodrigo. Já volto. Sorocaba, edifício mais alto de Sorocaba não, do interior do Brasil. Então eu estou realizando um sonho, que é poder contemplar a minha cidade, minha querida cidade, do alto, do ponto mais alto de Sorocaba, para poder mostrar toda a conformação urbana, toda a natureza de Sorocaba, toda a sua conformação geológica. Então eu sempre digo que Sorocaba se desenvolveu entre duas lombadas naturais. Nós temos lá em cima, Rodrigo, a lombada natural número 1, que é a Serra Morro de Araçoiaba, que tem um formato de jacaré. Pode ver que tem o dorso de um jacaré, chamado de Morro do Jacaré. E depois, nesse intenso vale, aqui mesmo vale, veio se desenvolvendo até a Serra de São Francisco, que é o final da Serra do Mar, né? Para lá, se for reto ali, ele vai dar em Mongaguá, a Serra do Mar, que é a região de transição entre a Mata Atlântica, que desce morro abaixo, e a região do Planalto, o Planalto sedimentar do Paraná, que vai para uma região sedimentar mais próximo. Pode notar que não existe nenhuma montanha e um morro acentuado entre a Serra de São Francisco e o morro de Ipanema. Existem apenas algumas elevações. Então é por isso que Sorocaba tem esse céu amplo, horizontes amplos, uma cidade bastante clara, porque os horizontes são extensos. Praticamente, pode ver que a mancha urbana de Sorocaba se estende por todos os 180 graus aqui e os 360 graus que a gente vai ver depois. Tudo isso aqui foi sendo preenchido, porque toda a parte urbana está livre, sem impedimento, apenas tendo morros de montanhas no horizonte mais distante. Fico imaginando, Rodrigo, a sensação que os índios que viviam por aqui, ou passavam por aqui o tempo do Piabiru, vendo este vale lá do alto da Serra de São Francisco, ou aqui do alto do Morro de Ipanema, e passando pelo meio o rio Sorocaba, terra rasgada pelo rio Sorocaba, terra rasgada pela natureza, pela fenda, pela essa depressão periférica geológica, e Sorocaba também rasgada por muitos rios, muitos riachos, muitos córregos, uma riqueza de água muito grande. Lá de cima, lá na Serra de São Francisco, fica a nossa caixa d'água, a água que abastece Sorocaba e outras cidades da região, uma grande reserva natural. Então a gente vê, olhando aqui, eu tenho uma sensação gráfica. Eu olho toda a ocupação, todos os prédios, todos os telhados, as avenidas, os edifícios, eu olho o trânsito,
a parte verde, eu sinto assim como se isso fosse uma textura gráfica. Parece que a cidade, a urbanização de Sorocaba ao longo dos séculos deu essa sequência desorganizada, mas também organizada urbanisticamente, que dá essa sensação gráfica que eu estou tendo aqui, vendo a cidade crescendo para cima verticalmente e vendo a cidade se expandindo horizontalmente. Hoje Sorocaba concilia essas duas tendências de ocupação, uma cidade que é muito densa ou pouco densa. Ela está ficando densa tanto na parte vertical quanto na parte horizontal, ainda que haja muitas áreas livres no centro de Sorocaba, na parte mais central, que ainda certamente vão ser ocupadas por conjuntos habitacionais, por edifícios. Então aqui do alto, como uma posição que não tem nada a ver com a cena do Titanic, mas é uma cena icônica que me veio agora à memória para iniciar este vídeo. Vamos prosseguir com ele mais abaixo, em outros pontos, mostrar outros ângulos da cidade. Vamos dar uma pequena pausa e já voltamos. Então, agora nós estamos em outro ambiente do edifício ícone de Sorocaba, aqui no Campolim, né? Colinas. Estamos mostrando a cidade de um outro ângulo, e eu sempre me chama a atenção o meu querido jacaré de estimação, que é o Morro de Araçoiaba. Daqui te vê melhor ainda a cabeça do jacaré, pois o dorso dele, até o rabinho dele meio serrilhado, a gente vê perfeitamente a sequência em direção ao Morro de Araçoiaba, onde se desenvolveu primeiramente a exploração do ferro na América Latina. Aqui mais para a esquerda já caminha para o lado do Campolim, e aqui nós temos uma visão mais ampla de Sorocaba em direção a Votorantim. É interessante que este prédio, o ícone, tem 141 metros de altura. E Sorocaba tem uma altitude média de 600 metros de altitude em relação ao mar. A parte mais alta da Serra de São Francisco, lá em Votorantim, é 1.038 metros de altitude, é a parte mais alta. Então, depois da Serra de São Francisco, o edifício ícone é um ponto mais alto da região de Sorocaba. Eu gosto de ver os prédios que parecem espigões, parece um grande milharal, sabe? Tanto que antigamente os prédios altos eram chamados de espigões, porque eles lembram uma espiga de milho. Cada janelinha dessa é um grão de milho, então é uma analogia muito legal. Depois passaram-se a chamar de outros nomes, towers, né, torres, né, e outros nomes para mais antigamente era arranha-céu. De uma brincadeira assim, eu ainda morro de Ipanema, porque confunde-se Morro de Araçoiaba ou Morro de Ipanema. É Morro do Araçoiaba, do Morro de Araçoiaba. E Ipanema é o rio que tem ali, que passa, tem um rio, que é um rio conhecido, e é onde se instalou a fábrica de ferro real de Ipanema, no tempo do Império, que é um marco do desenvolvimento tecnológico que se desenvolveu em toda essa região. Veja bem que naquela região onde se desenvolveu o ciclo do ferro, agora se desenvolve o ciclo do átomo. Então Aramar está ali, teve todo um centro de pesquisa de aeronáutica voltada para a agricultura, um centro de aeronáutica, um centro de desenvolvimento de produtos da Embrapa, produtos agrícolas, um centro de equipamentos agrícolas para a agricultura brasileira. Então aquela região ali é um vetor de crescimento tecnológico. Não à toa, um pouco à direita situa-se o centro tecnológico de hoje, o centro onde se envolve grandes técnicas modernas, grandes avanços da indústria 4.0 e por aí vai. Sorocaba caminha de uma cidade de tropeiro para ser uma cidade tecnológica, uma cidade muito desenvolvida na área econômica, e este aqui é um resultado visual, eu falo, do crescimento físico. As pessoas se orgulham do tamanho da cidade. Eu não sei se é bom que Sorocaba tenha 1 milhão de habitantes, eu não sei, talvez uma cidade menor, com qualidade de vida, seja até melhor, mas não sei se alguém consegue segurar o ímpeto de crescimento. Sorocaba é meio quase que por gravidade. Então o planejamento urbano, o planejamento de crescimento
para a cidade daqui a 50 anos. O que fazer, que desenvolvimento da parte de produtivo vai acontecer, né? Como que nós vamos passar de uma fase de indústria têxtil para uma fábrica de indústria de ponta, né? No mundo moderno das tecnologias e nas necessidades de São Paulo e do Brasil. Tanto que Sorocaba é de fato uma capital tecnológica em grande desenvolvimento. E essa visão que a gente tem aqui de cima é realmente uma constatação ao vivo do que é Sorocaba. A gente gosta disso, a gente passa por aí de carro, mas a contemplação de todo o ambiente urbano dá uma sensação de pertencimento, quer dizer, poxa vida, eu pertenço, eu faço parte disso aqui. Nós estamos ainda aqui no edifício ícone, no portal da colina em Sorocaba. Olha lá temos a Serra de São Francisco, lá em cima que é o grande acidente geográfico de Sorocaba depois do rio. Aqui temos lá temos Votorantim, aqui temos toda a região sul de Sorocaba, é a região que se desenvolveu no entorno do chamado Campolim, que era a antiga estrada do Quiló. Olha a densidade de prédios neste setor da cidade, que se revelou um dos setores mais valorizados, talvez o mais valorizado do município de Sorocaba, e que era uma região antigamente decadente por falta de infraestrutura, de saneamento, e se virou um corredor maravilhoso, muito por causa da presença da Raposo Tavares, que é um corredor maravilhoso de negócios, e muito também por causa dos empreendimentos que se desenvolveram aqui, área de compra, de serviços, de shopping e tudo o mais. Eu tenho, por natureza, ser uma pessoa contemplativa. Eu gosto de contemplar, de olhar, de vivenciar as coisas, de me jogar. É quase um tipo de meditação, né? Quer dizer, eu me confundo um pouco com a paisagem. Eu ando, viajo, saio um pouco de mim e vou pela paisagem urbana, a paisagem da natureza normal, para participar de tudo isso. Isso é pertencimento, como falei. Olha, Rodrigo, eu gostei tanto daqui que eu estou quase vendo se eu encontro um cantinho aqui no ícone para morar, ou pelo menos para poder contemplar todo dia, a pessoa do outro lado contemplando o sol caindo sobre o Morro de Araçoiaba, o sol nascendo na região leste, as transformações, dia de chuva, dia de céu limpo. Então tudo isso permite pra gente uma maravilha. Eu quero comprar ou arrumar um lugarzinho aqui. Você sabe quem poderia arrumar um lugarzinho aqui? Você conhece alguém? Eu? Claro. Você é proprietário aqui? Não, eu vendo aqui. Você vende aqui? Eu vendo aqui, a Planeta Ícone. Você é corretor e você vende esse empreendimento? Vendo. É uma surpresa, porque você é um profissional assim, bastante conhecido no meio, comercializa vários tipos de empreendimento. Não sabia que você estava aqui também na Planeta, né? Então depois você passa os precinhos para mim. Deve ser um precinho, faz um precinho camarada para mim, você faz? Faço. Muito bom, Rodrigo, fiquei contente em saber. Então nós estamos chegando quase ao fim da visualização aqui do alto do prédio ícone. Depois vamos fazer uma tomada lá embaixo. Então fique com uma última visão aqui do bairro do Campolim, bairro que está em expansão em direção a Votorantim. Aqui é a região, eu chamo de Votorocaba, o Sorocantim, onde você não sabe se está em Votorantim ou Sorocaba. Eu vivo entre dois mundos, eu vivo entre Votorantim e Sorocaba, entre Sorocaba e Votorantim, por laços familiares, por laços profissionais, pelo conhecimento histórico, né, pelo encantamento pela história da Serra, de todo o desenvolvimento que aconteceu nessa região. E o Campola, como se chama popularmente, é uma região muito querida da cidade inteira, o novo centro. Se você fechar aqui, só nessa imagem, você dizer, onde fica isso? Parece uma outra cidade que nasceu aqui na região sul de Sorocaba. A gente volta, acho que nem volta mais, nós vamos terminando por aqui, porque já estamos satisfeitos com os resultados que encontramos aqui, e eu batei uma vontade que é ver a cidade do alto e poder ver todo o vale, toda a depressão periférica iniciada na Serra de São Francisco e que vai no nosso campo de visão até o Morro de Ipanema. Espero que os meus leitores, o pessoal que me acompanha nos meus canais, nos meus vídeos, que tenha curtido assim como eu, curta assim como eu, o encantamento
por ver Sorocaba desse ângulo, talvez um ângulo que poucas pessoas até hoje conhecem. As pessoas fazem de drone, muito bom, muito lindo, mas o Marvadrone tem algo mais. O que é esse algo mais? A gente mostra a paisagem, mostra os lugares e comenta com certo encantamento, com certo envolvimento pessoal, histórico em tudo isso. Então, em pé. Como quer chamar o elevador? O português não mora. Diz assim, estava num prédio, e agora precisa chamar o elevador. Elevador. Marvadão apresentou Sorocoisas, coisas de Sorocaba. Hoje com Marvadão Tour. Curta o canal do Marvadão, curta o Marvadão Play e se inscreva no canal.